Como lidar com altos e baixos? Essa é uma coisa que durante esses 15 dias aí que já passou, que foi bem rápido, eu tive que lidar. E a verdade é que eu também não sei como que a gente poderia fazer isso. Às vezes a gente tá hiper motivado, a gente quer arrumar um emprego novo, focar no YouTube, ou focar na musculação, ou uns tantos objetivos assim. E no outro dia a gente tá hiper desmotivado, aquele fogo acabou, toda aquela ânsia por fazer acabou. E eu tive alguns insights essa semana em relação a isso. Talvez te agregue algum valor e eu queria compartilhar com você hoje. E a primeira coisa é que às vezes você tem esse sentimento porque você não sabe o seu propósito. E quando você não sabe o seu propósito, as coisas ficam muito mais difíceis. O seu motivo fica muito mais difícil. Você não sabe para onde você deve ir, como você deve ir. E aí você acaba na mesma vida, na mesmice, né. Dito isso, eu tenho uma pergunta pra te fazer, pra você que não sabe qual que é seu propósito. O que que você queria quando você era criança? O que que você sonhava? Agora na fase adolescente, agora na fase adulta, quais são os seus planos? E qual é as objeções pra você? Você ainda tem algum plano? Na fase adulta você ainda tem algum sonho que você saiba? Se não, se sim, quais que são as suas objeções? Quais que são as objeções daquele menino que sonhava tanto, aquele menino que queria ser tantas coisas, que falou que ia ganhar o mundo, prometeu pra mãe e tudo. Eu quando era criança eu queria ser policial, ou queria ser jogador ou queria ser goleiro de futebol. As minhas objeções pra isso foi a primeira era que ser policial no Rio de Janeiro não tem como. Futebol eu descobri que não era pra mim. O futebol nunca foi pra mim. Eu nem gosto de futebol, na verdade. Então, eu sempre fico um pouco deslocado nesses assuntos. Quando o pessoal tá conversando, e aí, o Fluminense, o Vasco, o Flamengo, aí eu fico tipo, não sei o que que tá acontecendo, eu não vejo futebol. Mas às vezes você sabe o seu propósito. E o problema tá aí, quando você sabe o seu propósito e mesmo assim você fica tardando, você fica, e aí, o que que eu faço? Pra onde eu vou? Mas quando você tá nessa fase é muito mais fácil de traçar algum plano, traçar alguma meta. Eu vi o vídeo de um cara chamado Toufik333. Um parênteses aqui pra explicar um pouquinho do mínimo que eu vi sobre ele, é que ele é um menino muito estudado, aparentemente, ele gosta muito de ler, e ele tem um canal há pouco tempo, um mês e pouco, e ele já tem muitas visualizações. O vídeo dele é bem grande, e mesmo assim o pessoal assiste e ele tem muito conteúdo a agregar. É um menino muito, parece ser muito bom mesmo. Eu até recomendo a quem estiver assistindo esse vídeo a assistir o canal dele. E lá ele disse sobre a vontade. Você ter uma vontade animal para conseguir conquistar suas coisas, conseguir realmente mudar de vida, né? Às vezes a sua vontade ela é fraca. Você tem uma vontade que não condiz com os objetivos que você tem. Mas antes da gente continuar nesse assunto, eu esqueci de falar uma coisa. Tá, eu vou começar daquela parte. E aí, quando eu me tornei adolescente, eu queria ser youtuber. E aí eu gravei alguns vídeos quando era criança, com um amiguinho que eu tinha, e a gente era bem feliz, a gente tinha aquele sonho, né, de adolescente, pô, vamos crescer, vamos ter uma casa, que aí vai ser vários youtubers, vamos jogar Minecraft, ou, enfim, ter essa vida de adolescente, criança que pensava naquela época. Mas acabou que esse é um sonho utópico, né? É um momento canônico que cada criança tem, mas é uma coisa que geralmente não acontece. Mas cá estou eu, né? Depois de 11 anos, nessa vida de novo de voltar ao meu sonho, né? Porque essa objeção eu não pude quebrar e não fazia sentido quebrar, era uma coisa que eu sempre gostei. Então, foi aí que eu me descobri, né? Descobri o meu propósito, descobri o meu
o meu senso de vida, né, digamos assim. E um conselho pra você, talvez você não saiba qual que seja o seu propósito, e eu tenho quase certeza que o seu propósito está em servir ou agregar valor para alguém. Você pode não perceber, mas todas as funções que você exerce, sempre você está agregando valor para alguém ou você está servindo alguém. Por exemplo, se você trabalha como garçom, você tem uma gama de pessoas ali que você pode servir e ao mesmo tempo você ainda agrega valor para as pessoas que estão lá. Se você for um bom vendedor, você consegue ter uma comissão boa, que é um agregar valor para si próprio, e ainda vai dar dinheiro, né, pro seu patrão, que vai estar agregando valor para ele. Às vezes você quer ser youtuber, e aí você vai agregar valor para muito mais pessoas, consequentemente você vai ganhar muito mais dinheiro por isso. E ainda assim é uma forma de servir ao próximo. Mesmo que o seu conteúdo seja de desenvolvimento pessoal, ou seja de jogos, de alguma forma você está servindo alguém, dando um entretenimento para aquela pessoa. E aí eu vou entrar aqui na parte do. E aí, descobriu o seu propósito? Te fiz pensar nisso. Mas quando você sabe o que você quer fazer e mesmo assim você não faz. Quando você tá nessa fase, é bem mais fácil de lidar. Porque você já tem um motivo, mesmo que esteja um pouco nebuloso na sua cabeça, você já tem um para onde eu quero ir. Então fica mais fácil de se concentrar na solução. Só que aí eu tenho que deixar claro uma coisa. Se você sabe para onde você quer ir e você ainda não foi, e ainda você não fez, e ainda você tá procrastinando, é porque o seu senso de vontade ele é muito pequeno ainda. A sua vontade de querer, de lutar, de estar naquela posição é muito fraca. E esse vídeo desse tal Tulfik 333, ele foi me despertou essa chama de vontade realmente de querer fazer as coisas. Poxa, eu quero ser youtuber, eu quero editar pra gringos, eu quero agregar valor pra pessoas, então por que que eu não faço? A minha vontade estava sendo pequena até então, por isso que eu parei, por isso que eu procrastinei. Ou, como é o caso de algumas pessoas, às vezes ela tá numa vida tão confortável que a água não bateu na bunda dela ainda. E ela não vê motivos, né, pra continuar. Às vezes já tem um emprego ali mais ou menos, tá ganhando 2, 3 mil reais e tá ali vivendo uma vida tranquila, consegue sair, consegue fazer alguma coisa, mas a água não bateu na bunda dela. E quando ela começa a lidar com aquele gerente insuportável, analfabeto, e ele começa a girar com aquela situação estressante no trabalho e não é reconhecido. E aí sim ele começa a agir, começa a ter aquela vontade, não, vamos fazer, vamos ir no perfil do LinkedIn, troca tudo e movimenta a vida. Só quando a água bate na bunda, que é quando a gente realmente fala, cara, não é uma coisa de querer, é uma coisa de precisar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E homem é muito assim, né? Homem geralmente só faz as coisas quando tá doendo, quando tá sofrendo, e ele consegue tirar aquela chama de dentro dele e faz acontecer. Ter um objetivo claro te transforma, te faz chegar muito mais longe. Então, tua meta para hoje é definir o que você quer para sua vida. Escreve, imprime, coloca na porta do seu quarto para você sempre lembrar que você tem um lugar definido para você ir, seus objetivos e sua vida tem que estar em prol daquele lugar que você quer estar. Tem uma outra coisa que eu queria deixar claro que pessoas inteligentes, qualquer situação é motivo de desenvolvimento para ela. Ela vê uma situação que seja desconfortável, que seja chata de lidar e ela se desenvolve a partir daquilo. Ela não toma aquilo como se fosse um problema para ela, que ela não conseguisse resolver, mas sim tem bons olhos para cada dificuldade que vem. E para fechar essa conclusão, tem duas coisas que são interessantes a gente pensar também. Principalmente nesses momentos que a gente tá ocioso, com preguiça, procrastinando, é que tem uma lei, eu não sei de quem, talvez seja do Newton, que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se você está construindo bons hábitos
e tá tendo uma vida minimamente regrada, a chance de você continuar é muito maior. Se você der o primeiro passo, vai ser muito mais fácil. Quebrar esse gelo, quebrar essa pedra que te acorrenta, essa corrente que te acorrenta, vai ser muito mais fácil você continuar em movimento. Mas se em contrapartida você não tem vontade de fazer e não faz, a tendência é que você continue não fazendo e não alcançando os resultados que você queria. Então, eu espero que você tenha conseguido tirar algum insight desse vídeo aqui, de alguma coisa que eu possa ter te agregado. E até o próximo vídeo aí. Valeu.